No capítulo de hoje a gente vai falar sobre como escrever bons diálogos. Então o vídeo de hoje ele não é tanto focado assim na parte de como estruturar o seu diálogo, como mostrar para o seu leitor que tem um diálogo acontecendo naquele momento. Isso aí a gente vai deixar para um outro vídeo, um outro momento para a gente comentar. Mas nesse vídeo especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre como escrever um diálogo de qualidade. Que quem estiver lendo o seu livro se interesse por ele, goste dele, como ele pode dar um bom ritmo também para sua história. Então, fique ligado. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai comentar sobre 5 dicas, 5 coisas que você pode fazer para escrever bons diálogos. A primeira dessas dicas é uma dica extra e ela é se inscrever já no canal da Uprint Editora. A gente tem feito vídeos para dar dicas para autores, tanto sobre o mercado quanto sobre a própria escrita em si, como escrever bem. Então, para ficar ligado nessas dicas, já se inscreve no canal, ativa também o sininho para receber as notificações de vídeos, curte esse vídeo, manda para aquela pessoa que gosta de escrita também, com quem você tem seus bons diálogos na vida real. E deixa também nos comentários um pouquinho sobre as suas impressões, o que você quer saber um pouquinho mais sobre o mercado editorial, sobre eventos, esse tipo de coisa. Então, pessoal, a primeira dica é não tentar escrever como a gente fala na vida real. Porque na vida real, a nossa conversa, o jeito que a gente se expressa é completamente diferente do que vai funcionar numa escrita, por exemplo. Se a gente vai escrevendo um livro, estiver escrevendo até um roteiro audiovisual, por exemplo, a gente não vai escrever do jeito que a gente fala. Por quê? Na vida real, a gente faz interrupções o tempo todo, a gente faz pausas, às vezes a gente começa uma frase e muda de ideia no meio do caminho. Às vezes a gente quer falar de uma outra coisa, por exemplo. Ou às vezes a gente começou uma frase, porque a conversa está acontecendo, e a gente lembrou de algo que aconteceu que vai contribuir para aquela conversa. Só que isso, no dia a dia, é muito comum a gente fazer isso, a gente está acostumado. Se nós formos escrever dessa forma, a gente está prejudicando muito o ritmo da leitura também. Imagina, por exemplo, que o leitor vai acompanhar a sua história e aí toda hora que ele chega num diálogo vão ter frases pela metade, vão ter coisas como então, mas com várias interrupções, isso tira muito o ritmo da pessoa. Talvez o diálogo fique muito mecânico, então a gente não escreve do jeito que a gente fala, é muito diferente essa linguagem. Quando a gente está escrevendo, seja um diálogo para um livro ou até para audiovisual também, a gente já sabe exatamente o que a gente quer falar. A gente não tem essas interrupções por talvez não saber direito como que a gente vai conduzir a conversa e tá falando simplesmente por falar. A gente tem um objetivo ali. Então, nós precisamos incluir isso na escrita também e fazer com que ela tenha esse ritmo, essa cadência, que ela já seja pensada também. E numa escrita também, tudo ali foi planejado. Então a gente sempre na escrita vai ter a resposta certa, apropriada para aquele momento, claro, dependendo da intenção do nosso personagem. Mas aquela resposta boa, aquela resposta bem pensada, que às vezes na vida real a gente fica impressionado por ter tido, no livro ela foi planejada para estar ali. Então é normal que a linguagem, o jeito que a gente escreve seja completamente diferente do jeito que a gente fala. Isso, na verdade, é bom. E isso traz a gente para o segundo passo, a segunda dica bem importante, que é pensar claramente no objetivo daquele diálogo específico. Então, o diálogo, né, quando a gente está escrevendo um livro, ele pode ter vários objetivos diferentes, né? A gente pode usar o diálogo para fazer a história se movimentar, a gente pode usar o diálogo para construir relação entre os personagens, para descrever como um personagem está se sentindo, né, para ele expressar alguma ideia dele também. Então, o diálogo ele pode ter todos esses objetivos. A gente pensar no que nós queremos com aquela fala, com aquele diálogo em específico ali, aquele momento em que os nossos personagens estão conversando ou falando alguma coisa, vai ajudar a gente a entender como que a gente pode usar bem aquele espaço, né? Como que a gente pode descrever bem aquele objetivo que ele tem. E aqui entra um ponto importante, que é entender qual é a função narrativa daquele diálogo. Assim a gente não vai escrever por escrever. Se a gente chega numa cena e escreve diálogo só para encher a página, ou a gente não sabe direito o que a gente quer com aquele diálogo, se nós não sabemos, o leitor também não vai saber. Então pode ficar um pouco cansativo, pode tirar o ritmo daquela leitura, pode fazer com que a história perca a graça naquele momento. Então é bom a gente pensar no objetivo também. E essa intenção, quando a gente está escrevendo um livro, ela é muito importante. Precisa ficar muito claro para nós mesmos o que a gente quer com aquele diálogo. Se o personagem quer expressar uma dor, um sentimento, se os personagens querem se aproximar mais por meio daquela conversa ali. Isso precisa estar muito claro quando a gente for escrever,
Porque no livro a gente não tem alguns recursos que talvez sejam comuns em outras mídias, né? Por exemplo, o cinema. No cinema, claro, o diálogo também é muito importante, ele cumpre funções parecidas no livro também. Só que no cinema pode-se usar imagens, pode-se usar trilha sonora, pode-se usar cenário, tem muitas coisas que podem ser usadas num filme, numa série, por exemplo, para transmitir o mesmo sentimento, o mesmo objetivo talvez daquele diálogo em específico. Claro que ele ainda vai ser importante, a boa escrita dele, claro, é muito importante. Só que no livro a gente precisa ter ainda mais consciência exatamente do que a gente quer, porque a gente não vai ter esses recursos que foram comentados, né, de trilha sonora, cenário, esse tipo de coisa. A gente precisa muito que as falas elas sejam bem direcionadas e que elas usem bem o espaço que elas têm para cumprir o objetivo delas. Se é, de novo, exemplos, se fazer o personagem se aproximar um do outro, expressar algum tipo de sentimento, mostrar um problema que está acontecendo, isso tudo tem que ser bem calculado e bem pensado. Se a gente tiver esse objetivo em mente, né, bem claro na nossa cabeça, tudo que a gente for escrever vai ajudar esse objetivo a acontecer. Não vão ser palavras simplesmente jogadas ali no meio daquela história. Então isso é importante a gente ter em mente. E pessoal, um terceiro ponto também para o diálogo ficar melhor ainda, né, para ele ganhar mais riqueza, mais profundidade, é a gente conseguir incluir subtexto no diálogo. A pessoa, às vezes, por meio da fala dela, não expressar exatamente tudo que ela está sentindo, mas a gente deixar explícito ali o que a pessoa realmente quer dizer. Na vida real, às vezes a gente não dá uma indiretinha, tá meio chateado com alguma coisa, tá querendo passar uma ideia, só que a gente não fala claramente. Na escrita isso acontece também. E esse subtexto ele é muito legal de acompanhar também. Quem tá lendo, fica interessado com isso é bom pra sua escrita também. Então, pense em subtextos que você pode colocar também, principalmente quando a gente vai falando de relação entre dois personagens, né? Então, uma outra dica, uma quarta dica também para escrever bons diálogos, é pensar e deixar muito claro quando você for escrever qual que é a voz do seu personagem. Todos os personagens eles vão ser diferentes. Claro que nós temos estilos de escrita diferentes, né? Todos nós nos expressamos de um jeito, gostamos de escrever de um determinado jeito, mas o personagem em si, ou as personagens na nossa história, elas são diferentes. E é bom ter essa variação de voz também, como que essas personagens se comunicam ao longo da sua história. Então, todas as personagens elas vão ter essas características específicas. E o jeito que elas falam, que elas se expressam, pode falar muito sobre elas também, além de simplesmente você narrar ao longo da sua história. Então, pensar nisso dá uma riqueza muito grande para os seus personagens, para os seus diálogos, para como a história ela vai ser contada. E isso pode ser um desafio às vezes, porque quando a gente está escrevendo personagens diferentes, talvez tenha algum que a gente goste mais do que outros. E a tendência talvez seja prestar mais atenção nesses, né? Ou às vezes um mais próximo da nossa própria personalidade, ou mais distante da nossa própria personalidade também, que faça a gente se interessar tanto por escrever as falas daquele personagem específico. Mas uma boa dica para a gente ser consistente na escrita dos nossos personagens também, na fala deles, é a gente pensar um pouquinho em coisas e características dos nossos personagens que talvez nem estejam presentes no livro. Mas se a gente tiver consciência delas, vai ficar mais fácil escrever suas falas. Por exemplo, pense onde seu personagem nasceu, como que ele foi criado, o que ele passou na infância que interfere, claro que tem a ver com o momento que ele está vivendo hoje, quais foram as experiências dele, quais são as características, a personalidade, o que fez aquele traço de personalidade que é importante para sua história, ele está presente ali naquele momento da vida dele. Tendo tudo isso mapeado, mesmo que você não escreva sobre isso abertamente no seu livro, vai te ajudar muito a entender como aquele personagem fala. Então o jeito que ele vai se expressar, tudo isso, a base que ele vai ter para argumentar suas ideias e todo o repertório que ele vai ter, tudo isso vai vir de uma história muito longa que ele tem ao longo da vida, né? Nós mesmos somos assim, né? O jeito como nós falamos, o tipo de coisa que a gente fala, os assuntos que a gente gosta de comentar, as expressões que a gente usa, tudo isso é uma construção de muitos anos da nossa vida. Que vai mudando, inclusive, né? Que é muito dinâmico e é flexível, mas nos personagens isso também pode acontecer. Se a gente tiver bem mapeado como que o nosso personagem é, qual que é o histórico dele, se nós tivermos isso bem claro, os diálogos também dos personagens todos, né, vão ficar bem mais ricos. Incluir gírias, incluir um modo de falar que seja diferente, um personagem fala considerado mais certinho, mais errado do que o outro não tem problema em falar errado, o outro fala errado e se incomoda. Então tudo isso também agrega muito para os personagens, né, e isso
agrega muito para os diálogos também. Então, essa variação de como nossos personagens se expressam é muito valiosa para nossa história também. E ter claro na nossa mente quem são nossos personagens e por que eles falam dessa forma vai ajudar essa voz a ficar muito clara. E o quinto e último ponto, então, a quinta e última dica que a gente pode usar para os nossos diálogos ficarem mais complexos, mais divertidos, mais legais de acompanhar, mais ricos, mais profundos também. É quando a gente está escrevendo um livro, né, a gente incluir ações entre falas também. Isso é importante para o dinamismo da história, né, para a própria estrutura da história, né, ela ficar mais dinâmica, ficar com um ritmo mais interessante de acompanhar, não vai ficar aquela coisa pesada demais. Depois de um tempo, se for só muito diálogo consecutivo, pode ser que fiquem duas vozes jogadas ao ar, assim, a gente não se situe muito bem na cena quando a gente está lendo. Então, incluir também essas ações no meio da cena, no meio do diálogo ali, vai ajudar também a história a ficar mais dinâmica, ao ritmo da leitura ser bom. Então, por exemplo, seus personagens estão conversando, um parágrafo para descrever o que um deles faz durante essa conversa também ajuda bastante. Às vezes o personagem está falando, mas ele tira um tempo para hesitar. Ou numa cena onde personagens estão discutindo e eles discordam de como resolver algum problema, um deles pode andar, atravessar a sala, pegar um objeto, e descrever isso pode dar uma riqueza muito grande para a cena, deixar o próprio diálogo mais interessante de acompanhar. Aí a gente não vai ver o diálogo só como o conjunto de falas que está descrito ali, mas as ações dos personagens entre tais falas também vai compor esse diálogo e vai deixar ele bem rico. E isso é muito importante na leitura, né? A gente volta até um pouquinho agora com a comparação com o cinema, né? O cinema vai ter recursos diferentes para usar, como expressões sociais, os atores que a gente está vendo. Quantas vezes a gente já não viu uma cena de um filme em que os personagens estavam conversando e às vezes o que mais marcou a gente não foi nem o que o personagem falou, mas a expressão dele, a expressão facial, o jeito que aquele ator ou atriz se expressou naquele momento. Quando a gente está escrevendo um livro, esse tipo de sensação também pode existir. Claro que não vai ser visual, igual no cinema, mas por meio das ações descritas entre as falas dos personagens, esse mesmo tipo de sensação pode ser reproduzida. A gente pode emular esse tipo de sentimento por falar como que o personagem está com aquilo, ou uma ação rápida que ele faz que exemplifica bem o sentimento que ele está tendo naquele momento. Por exemplo, nesse momento de indecisão, ele se afastar da pessoa que está discordando dele. Pode ser muito simbólico isso, e descrever ajuda muito. Então, pessoal, essas foram algumas dicas do que a gente pode fazer para escrever um bom diálogo. Em outros vídeos mais para frente também, a gente vai falar sobre cada uma dessas separadamente, dar mais detalhes e mais exemplos também. Esse vídeo é com a intenção de ajudar você a escrever, melhorar seus diálogos cada vez mais. E mais para frente também a gente vai fazer vídeos mostrando como seria a construção de uma cena, escrevendo junto também, que eu acho que vai ser bem legal. Mas um ponto também para a gente ter em mente, pessoal, é que essas são dicas. Às vezes, dependendo da intenção da nossa história, do nosso diálogo, talvez a gente faça algo um pouco diferente e queira quebrar um pouco alguma regra também. O importante é que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo. Se a gente não tiver uma consciência e um motivo muito claro para descrever o porquê que a gente está quebrando alguma regra, vai soar acidental. Isso vai parecer sem querer, vai ficar estranho, não vai ficar legal. Eu sei que às vezes a gente tem a ideia de que tem que fazer algo novo, algo surpreendente, algo que seja inovador e ninguém nunca viu. Mas tem muita chance disso sair muito ruim, se a gente não respeitar alguns padrões que existem também. Esses padrões e clichês, eles existem por um motivo. Então, se dá certo, a gente continua fazendo. Tem um livro bem legal usado no cinema também, que é chamado 5 Cs da cinematografia. E ele fala, né, que existem padrões que a gente segue, por exemplo, para o cinema, para fazer uma cena de cinema, né, existem planos, existem ângulos, existem movimentações de câmera, regras, entre aspas, para você fazer uma cena. E ele descreve que para você quebrar uma regra, primeiro você tem que fazer bom uso delas, tem que dominar essa regra para você quebrar. Na escrita é a mesma coisa. Se a gente quer quebrar alguma regra, fazer alguma coisa fora do normal, fazer alguma coisa diferente, a gente tem que ter muita consciência do porquê que a gente está fazendo aquilo e porquê que essa mudança ela é necessária. Só que se a gente não dominar essa regra primeiro, tem muita chance de dar ruim. Tem chance disso parecer acidental, ficar estranho, enfim, e acabar que ninguém goste. Então, essas são sim algumas dicas.
dependendo da situação, talvez a gente queira fazer diferente numa história ou outra, mas é importante que a gente tenha consciência do porquê que a gente está fazendo aquilo e que seja defensável o motivo da gente estar fazendo alguma coisa completamente diferente. Se a gente conseguir justificar isso de uma forma que faça sentido com a nossa intenção, tá ótimo. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem ligados também a mais vídeos, mais dicas de escritas que vão vir por aí. Aqui no canal a gente já tem alguns vídeos. O canal tá começando agora, mas já tem algumas dicas legais para quem tá começando a escrita, ou para quem já escreve há um tempo também. Existem dicas sobre o mercado editorial em si, como fazer para lançar um livro, porque às vezes a gente quer lançar, mas não sabe como que é o processo, enfim. Aqui tem dicas escrevendo isso também, falando como esse processo acontece. E pessoal, esse ano também é ano de Bienal do Livro aqui em São Paulo, então ainda dá tempo de você lançar o seu livro na Bienal, nesse evento tão importante e tão marcante assim para a história de um escritor, né? Então, entre em contato com a gente, ainda dá tempo de fazer acontecer. A gente aqui na Uprint Editora tem mais de 30 anos de experiência ajudando autores independentes a lançarem suas obras. Então, se você quer ver sua obra lançada nesse evento tão legal, nesse evento tão marcante, entre em contato com a gente também. Mas de qualquer forma, pessoal, o objetivo aqui do canal é incentivar a escrita, é ajudar as pessoas a escreverem também. Então, escreva. Mesmo que você ainda não sinta que tá do jeito que você quer, se comparando a outros você acha que ainda não tá lá, não perca o hábito de escrever. Então, é isso que a gente quer trazer aqui no canal também, esse incentivo para você, sim, realizar seu sonho de lançar seu livro, mas também contar a história que você quer contar e incentivar também a escrita da melhor forma possível, ajudando com algumas dicas. Então, pessoal, é isso. Fiquem ligados para mais vídeos também no canal da Uprint, siga a gente no Instagram. E saudações, meu caro leitor. Até o próximo capítulo.